Boa tarde, uma vez mais, e bem-vindos à primeira Conferência da Iniciativa Negócios Sustentabilidade 2030, uma iniciativa do Jornal Negócios que conta com o alto patrocínio da Presidência da República. Recordo que nesta conferência debatemos a temática ambiental. Vamos dar então seguimento a esta sessão, agora com a temática Mobilidade em Revolução, e para nos dar um enquadramento desta temática chamo ao palco Hélder Pedro, Secretário-Geral da ACAP. Boa tarde, muito obrigado antes de mais pelo convite. É com todo o gosto que nos associamos a este evento e a esta conferência e agradecer também ao Jornal de Negócios. A ACAP tem todo o gosto sempre a participar nestes eventos. Bom, e começamos então com este tema da tarde, que é a mobilidade em revolução, e de facto a mobilidade é o que faz mover as nossas sociedades. A mobilidade torna a vida no dia-a-dia mais eficiente e garante realmente o sucesso da economia global em que todos estamos inseridos e em que vivemos. Por isso, é importante que a nossa sociedade aposte na mobilidade, mas num caminho que nós consideramos que tem de ser sustentável, seguro, inteligente e inclusivo. A indústria automóvel, que eu represento, há vários anos que definiu os seus 4 drivers para esta década. E esses 4 drivers quais são? São a eletrificação, os veículos autónomos, a conectividade e a mobilidade partilhada. Ora, estes 4 drivers irão alterar a mobilidade no futuro, mas teremos de ter uma aproximação holística desta matéria, que tenha em conta não só os aspectos técnicos, mas todo o envolvente, designadamente a nível rodoviário, como controle de tráfego, transmissão de dados, circulação de veículos de mercadorias, etc. A conectividade irá permitir a criação de uma importante base de dados, e esses dados terão no futuro de ser partilhados para uma melhor mobilidade, mais inteligente e mais conectada. Neste momento, esta questão está a ser debatida ao nível da União Europeia, desde fevereiro deste ano, com uma regulamentação própria a nível europeu, que irá definir como e quem irá partilhar esses dados, e se haverá até uma autoridade a nível comunitário para gerir essa partilha e quem irá também, eventualmente, receber por esses mesmos dados. Mas, portanto, isto está tudo neste momento em discussão e a mobilidade será, pois, ainda mais multimodal, acentuando-se a procura por essa mobilidade partilhada, como eu referi, até porque existe um aumento contínuo da população que vive em áreas urbanas e onde existirá cada vez mais uma maior procura por este tipo de deslocação. Iremos também assistir ao incremento do conceito da Mobility as a Service. Estes denominados pacotes de mobilidade serão uma realidade no futuro. As empresas têm de se adaptar a esta nova realidade e no setor também que represento, designadamente, esta passará a ser uma área de negócios importantes para os concessionários de automóveis, importadores de automóveis, nesta década, pois existirá uma cada vez maior afirmação do conceito de using, not owning. Vivemos atualmente um momento decisivo, não só pelos compromissos ambientais e pelos acordos que foram assinados a nível europeu, mas também pela necessidade de proteger o ambiente através da redução das nossas emissões e, consequentemente, dos níveis de poluição. Para inverter esta tendência e dar o exemplo a nível global, a União Europeia estabeleceu uma meta ambiciosa de redução das suas emissões de gases com efeito de estufa em pelo menos 55% até 2030. A meta anterior, recordo, era de 37,5% e com o objetivo de se tornar a primeira área com um impacto neutro em termos climáticos em 2050. Este conjunto de medidas é conhecido como o famoso pacote Fit for 55, que foi apresentado em julho do ano passado pela Sra. Presidente da Comissão Europeia e faz parte do Green Deal europeu, que introduziu novas medidas públicas necessárias para implementar as mudanças que irão transformar a economia, a sociedade e a indústria. Um dos pilares deste Green Deal é a adoção de tecnologias com baixas taxas de poluição. O setor automóvel tem sido um dos setores-chave para cumprir os objetivos de redução das emissões de gases com efeito de estufa na União Europeia. No entanto, e para responder a este desafio, é necessária uma transição rápida para uma mobilidade mais sustentável. O setor precisa, portanto, de renovar o parque automóvel que está em circulação atualmente. A descarbonização e o aumento da procura por soluções amigas do ambiente são já realmente uma realidade. Segundo as nossas últimas informações estatísticas, o mercado automóvel em Portugal, de janeiro e setembro, 40% dos veículos eram veículos com energias alternativas, portanto, elétricos, eletrificados, e isso é já, neste momento, significativo. Só os elétricos representam, por si só, 10% das vendas de veículos novos. Estamos na média da União Europeia neste rácio. Mas a União Europeia tem muitas diferenças e muitas assimetrias e, de facto, só 12 dos 27 países têm uma percentagem de venda de veículos elétricos neste momento superior a 5%.
E países com um mercado de veículos elétricos de menos de 4% do total são países que têm um PIB per capita abaixo de 27 mil euros. E 72% de todas as vendas de carros elétricos estão concentradas em apenas 4 países na União Europeia, os quais têm todos um PIB per capita superior a 45 mil euros. No entanto, são necessárias profundas alterações e mudanças estruturais. Os governos dos diferentes Estados-membros precisam, pois, de assegurar medidas inclusivas para permitir a todas as pessoas com diferentes níveis de rendimento a acessibilidade a este tipo de solução. Esta acessibilidade é muito importante para não haver aqui uma discriminação em função dos rendimentos de cada uma das pessoas, cada um dos cidadãos, para o acesso a uma nova tecnologia, e para isso é necessário também que não só se regulamente a nível europeu, mas que os vários governos estabeleçam políticas de incentivo à compra deste tipo de viaturas, como aliás acontece da generalidade dos países europeus, embora com diferenças muito grandes entre os valores de incentivo que são atribuídos. O aumento destas soluções exercerá naturalmente também pressão sobre as infraestruturas existentes. Para satisfazer esta exigência é necessário, portanto, assegurar uma rede de carregamento dos veículos adequada e que abranja de forma igual todos os países da União Europeia. Apesar de ter havido um aumento significativo da instalação de pontos de carregamento, o número total das redes de carregamento disponível em toda a União Europeia está longe ainda de satisfazer as necessidades dos utilizadores, segundo os vários estudos existentes. E há mesmo uma desigualdade da sua disponibilidade, conforme também os Estados-membros. De todos os países, a grande maioria não fornece 10 pontos de carregamento a cada 100 km nas principais estradas, o que, de acordo com o Fit for 55, fica aquém dos objetivos que a União Europeia tem definido para a sua implementação. Portugal tem 41 pontos de carregamento por 100 km, o que é bastante positivo já e de salientar. Os Estados-membros devem, portanto, criar pontos de carregamento públicos a distâncias não superiores, é o que está definido também a nível do Fit for 55, não superiores a 60 km nas principais estradas até 2025. Além disso, e de acordo com a nossa Associação Europeia, que é a ACEA, serão necessários 14 mil postos de carregamento públicos por semana até 2030, a nível da União Europeia, para atingirmos as metas daquilo que será a necessidade que teremos nessa altura. Neste momento, são instalados cerca de 2 mil pontos de carregamento por semana em todos os 27 países da União Europeia. E existem na União Europeia cerca de 307 mil pontos de carregamento, quando, para atingir as metas de redução de 55% de emissões em 2030, e segundo estudos já efetuados e comprovados, serão necessários, nessa altura, 7 milhões de pontos de carregamento nos 27 países da União Europeia. Isto dá para precisar até onde teremos de ir com esta aprovação da redução de 55% das emissões já em 2030, quando, 3 anos antes, tinha sido bastante difícil já negociar os 37,5% de redução. Naturalmente que, para atingir essas metas e esses objetivos, a percentagem, o share das vendas de veículos elétricos e híbridos plug-in terá que ser muito elevada nessa altura. E, ao nível também, para ver aqui a assimetria que temos na União Europeia, existem 2 países na União Europeia, que são a Holanda e a Alemanha, que têm 50% de todos os pontos de carregamento que existem na União. Dentro do pacote deste Fit for 55, o Parlamento aprovou ontem mesmo, ontem foi aprovado no Parlamento Europeu, o regulamento designado AFIR, que é a sigla de Alternative Fuel Infrastructure Regulation, que definiu uma série de regras para as redes de carregamento, quer de veículos elétricos, quer de veículos a hidrogénio, que é também uma outra solução necessária à descarbonização das nossas sociedades. Será uma realidade, designadamente ao nível das frotas de transportes públicos de passageiros e de mercadorias, mas que neste momento tem uma insuficiência muito grande, porque não existem praticamente pontos de carregamento para estes veículos na União Europeia. E este regulamento, ontem aprovado no Parlamento Europeu, vem exatamente também dar indicações para a instalação de pontos de carregamento para este tipo de veículos. Esta infraestrutura é, pois, essencial para o processo de descarbonização. Portugal também terá, naturalmente, estamos em Portugal, de contribuir para a concretização destes objetivos. De acordo também com este estudo europeu, nós temos um objetivo de 23 mil pontos de carregamento para 2025 e 54 mil pontos de carregamento em 2030, para atingir a meta europeia. Neste momento temos 3 mil pontos de carregamento. O nosso Governo já definiu recentemente também uma meta para 2025
e para 2030. 2025 é ligeiramente abaixo desta que é definida a nível europeu e a 2030 é bastante abaixo dessa meta. Portanto, sabemos que estamos melhor do que outros países, mas há um longo caminho a percorrer se queremos realmente concretizar os objetivos que foram aprovados e que foram propostos ao nível da União Europeia. É necessário, portanto, estabelecer metas ambiciosas a estes desafios definidos pela União Europeia em termos das infraestruturas de carregamento, tendo em conta que também há necessidade de renovar o parque automóvel em circulação, senão não conseguimos caminhar para a descarbonização que preconizamos. E em Portugal, para dar um exemplo, 25% dos automóveis ligeiros que estão em circulação têm uma idade superior a 20 anos e a idade média dos ligeiros passageiros é 13,7 anos. O parque está a envelhecer, como acontece, aliás, também noutros países. Nós temos vindo a defender a implementação, portanto, de um plano de renovação robusto do parque automóvel, como fizeram há 2 anos e em anos anteriores também, a Espanha, a França ou mesmo a Itália. O acordo de médio prazo de melhoria dos rendimentos, salários e competitividade, que foi assinado há uma semana entre o Governo e os parceiros sociais, veio incluir uma cláusula que prevê a implementação de um plano de abate de automóveis ligeiros de passageiros em fim de vida, a implementar no quadro da Estratégia de Mobilidade Sustentável. Nós achamos que este é um passo muito positivo, que foi conseguido nesse acordo de rendimentos. Aliás, já tem, de algum modo, concretização numa cláusula também, num artigo da proposta de lei do Orçamento que foi entregue à Assembleia da República no passado dia 10, e esperemos agora que no próximo ano seja implementado, de facto, um acordo que é necessário para o nosso país nesta área. Isso permitirá retirar de circulação veículos com emissões médias, para termos a noção, de 170 gramas por quilómetro e substituí-los por veículos com emissões médias de 95 gramas, segundo um estudo que efetuámos e que apresentámos ao Governo, incluindo naturalmente aqui os veículos híbridos plug-in, elétricos e veículos com motor de combustão de baixas emissões, como se faz nos outros países. De acordo também com cálculos que efetuámos e que apresentámos ao Governo, e isto vai no sentido também dessa mobilidade mais sustentável e da descarbonização, este plano permitirá uma poupança energética de 3,2 milhões de litros de combustível ano, ou seja, o equivalente a 33 mil barris de petróleo. E levará ainda a uma redução das emissões de CO2 de 10.800 toneladas, o que de facto é bastante significativo para o nosso país e achamos que isso será concretizável com esse plano que nós defendemos. Para terminar, e o tempo continua aqui a contar e, portanto, não queria amassá-los e alongar no período que me foi destinado, e segundo um estudo que a ACAP encomendou ao ISEG no ano passado, que é importante também saber as tendências dos consumidores e das pessoas, 6 em cada 10 pessoas estão a considerar comprar um veículo nos próximos 5 anos. Porque o veículo é fundamental na mobilidade que temos hoje em dia e, como eu referi, a mobilidade terá que ser diferente. E 1 em cada 2 pessoas declarou que no seu próximo carro a sua escolha irá para um veículo híbrido ou elétrico. Esta é, portanto, a tendência e, portanto, o automóvel continuará a ser um bem essencial para a mobilidade do futuro, mas esta terá de ser, e como referi no início, mais sustentável, inteligente, segura e certamente partilhada. Muito obrigado pela vossa atenção e um bom debate que seguirá certamente. Muito obrigado.